Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e a doce comunhão do poderoso Espírito Santo habite plenamente em você. Que essa graça, que esse amor, que esse poder habilite você e transforme você. Que Jesus Cristo hoje faça resplandecer o seu rosto sobre você, tendo misericórdia de você e dando a você todas as coisas que você precisa. É bom você lembrar o que eu tenho dito sempre no meu canal. Deus jamais vai nos dar o que a gente quer, mas Ele jamais vai negar a você o que você precisa. Então nunca peça a Deus o que você quer. Peça sempre a Deus o que você precisa. O que você precisa hoje? O que você precisa exatamente neste momento? É isso que você deve pedir a Deus. Suas orações não devem ser extensivas ou expansivas. Elas devem ser específicas. Senhor, hoje eu preciso de perdão. Senhor, hoje eu não tenho pão. Jesus Cristo falou na oração do Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome no céu e na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos hoje. E ajude-nos hoje a perdoar os outros. E então essa é essa oração específica. Eu às vezes fico muito triste quando a gente percebe que a gente fica divagando em orações, achando que por muito falarmos, por muito pedirmos, Deus vai ler as entrelinhas e vai adivinhar ou vai interpretar a nossa linguagem para que Ele possa então fazer um resumo. É verdade que o Espírito Santo muitas vezes ele resume as nossas orações diante de Deus, mas a gente tem cansado demais o Espírito Santo com isso. Então não precisamos cansar o Espírito Santo. Se você ler 2 Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 2, nós temos a oração de Jabes. Um dia eu quero comentar um pouquinho sobre a oração de Jabes. A oração de Jabes se resume a 3 frases. Ele diz, ele pede para Deus a ausência de sofrimento, ou ele pede felicidade, no caso, ele pede problemas, ou ele pede para Deus livrá-lo dos problemas, ele pede para Deus prosperidade, e ele pede para Deus expansão de suas terras. Ou a gente pode resumir a oração de Jabes de 3 formas. Ele pede vida longa, ele pede sucesso em tudo que ele fizer. Observe que uma oração simples, e diz o texto de Crônicas 2, que Deus ouviu essa oração. Jesus Cristo até falou em Mateus que não é por muito falar que Deus ouve você. Aliás, Deus condenou os fariseus por longas orações. Às vezes a gente tem se preocupado tanto com longas orações que tem esquecido das pequenas orações. E às vezes as pequenas orações específicas, é aquela que Deus mais se agrada. E é a que Deus tem mais prazer em responder imediatamente. Então nunca peça a Deus o que você quer, sempre coloque-se diante de Deus. Paulo diz que a gente não deve ficar ansioso com as nossas orações, mas a gente deve elevar a Deus as nossas petições com ação de graça, e Deus, em sua infinita misericórdia, vai nos dar tudo o que a gente precisa. Toda vez, Manassés, por exemplo, estava preso lá na Babilônia, amarrado com gancho,
acorrentado até o pescoço, e ele simplesmente pediu a Deus que o libertasse. Ele não pediu para continuar sendo rei, não pediu cura, não pediu riqueza, não pediu nada, pediu apenas que Deus o libertasse. E Deus o libertou. E interessante que a oração de Salomão, por exemplo, pediu só sabedoria, e Deus deu muitas outras coisas. Diz um texto do livro Serviço Cristão, que quando a gente pede a Deus o que realmente a gente quer, o que a gente precisa, não o que a gente quer, mas o que a gente precisa, com a bênção do Espírito Santo, vem com ele todas as outras bênçãos. Jesus Cristo disse: busque em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. No Salmo 37 diz que é para a gente colocar nossa confiança em Deus e Ele vai satisfazer todas as nossas necessidades. Então, meu querido, eu espero que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, através de Jesus Cristo hoje, faça resplandecer o seu rosto sobre você e Ele supra cada uma das tuas necessidades. Tudo que você precisar hoje, Deus realize em você e na tua casa. É o meu desejo, é a minha oração. Eu quero agradecer a todos vocês por me acompanhar na série Mais do Espírito Santo 2024. Uma série de 50 temas relevantes. Se você não assistiu os temas, por favor, assista. Volte lá e assista o tema que você gostar do título. E se você gostar do título, se você gostar da mensagem, compartilha com teus amigos. Eu tenho outras séries lá no canal, Meu Andar com Deus. Nós temos o Juízo de Deus com 12 temas, nós temos, com 6 temas, desculpem. Nós temos a mensagem Ele Vem, a série Ele Vem com 12 temas. A série Daniel com 25 temas, uma série maravilhosa. Se eu não estou enganado, são 27 temas. E você vai gostar muito da série Daniel. E agora nós estamos na série Revelações de Esperança, que é uma análise, uma meditação, na verdade não é uma análise, não é uma meditação no livro do Apocalipse. Eu já disse a vocês que o canal Meu Andar com Deus não tem como prioridade a escatologia, os temas escatológicos, com datas, nós preferimos trabalhar os eventos. Aliás, nós estamos vivendo os eventos finais. E eu quero fazer uma série com 25 temas também nos eventos finais. E você vai gostar, com certeza você vai gostar dos temas, você vai gostar das pregações dessa série. Eu espero que um pouquinho de paciência, porque essa série provavelmente ou será lançada no final do ano, ou ela será lançada no começo do ano que vem. Nós vamos começar o ano que vem. Eu estou pensando em começar o ano que vem com mensagens diárias, todos os dias, e todas elas pautadas na meditação e recebereis poder. Serão 365 temas na meditação de Ellen White. Eu vou disponibilizar o link para você baixar a meditação. Mas eu estou pensando em fazer uma meditação diária, todo dia, pelo menos 20 minutos, a gente conversar um pouquinho sobre a meditação e recebereis poder. Talvez a gente não faça nem a série 2025, mas a gente vai trabalhar o tema do Espírito Santo nos 365 dias do ano. Vai ser um desafio muito grande, é uma mudança muito radical para o canal, mas eu tenho certeza que vão existir aí muitos corajosos que todos os dias vão analisar, vão meditar comigo aqui na série E Recebereis Poder. Uma série de 365 dias para todos nós. Vamos estudar a palavra de Deus, todo dia um versículo e uma meditação. Nessa meditação tão poderosa que eu amo, que eu leio diariamente, leio constantemente. Ela é um PDF que já está salvo no meu computador, então eu estou sempre lendo, inclusive no site mesmo do White State. Então eu tenho essa meditação e aí eu leio todos os dias. Então eu quero fazer com você, quero fazer esse desafio para você, para a gente meditar todos os dias, pelo menos uns 15 a 20 minutos, no máximo 30 minutos, a gente ter aqui
um momento a sós com Deus, na meditação, e recebereis poder, que vai ser, com certeza, o tema-chave de 2025. Precisamos, meus queridos, precisamos acordar, precisamos despertar, porque Jesus Cristo quer voltar. Deus tem pressa. Essa é a expressão para 2025, tá bem? Deus tem pressa. E a gente vai trabalhar essa questão de recebereis poder, que é uma meditação muito poderosa, e a gente vai eu estou lançando esse desafio aí, pedindo ao Espírito Santo sabedoria, poder, disposição, motivação para a gente fazer isso aí. Tá bem? Mas não deixe de assistir essa série, continuar assistindo a série Revelações de Esperança. Se você não assistiu ainda, nós temos já alguns temas aí na Revelações de Esperança. Nós já chegamos no capítulo 7 de Apocalipse e continuamos analisando. Hoje ainda vamos continuar no capítulo 7. Eu espero que você goste da mensagem de hoje. Nós vamos falar da multidão. E Deus é contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, e é diante de Ti, meu Deus, que desejamos viver para sempre. Nós estamos agradecidos ao Senhor pelo cuidado que tens para conosco, e como orou Isaías, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Tu és a nossa salvação, Tu és o arrimo da nossa sorte, Tu és o nosso baluarte, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és aquele que provê todas as nossas necessidades, Tu és o nosso Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, por nos dar o privilégio de entrarmos na Tua presença, de podermos testemunhar do Senhor, exaltar Teu nome, louvar, glorificar o nosso Deus. E também te pedir, através do Espírito Santo, o Senhor faça um milagre em cada um de nós, transformando a nossa mente, transformando o nosso coração, para sermos mais semelhantes ao Senhor, para que possamos refletir a Tua glória, para que possamos refletir o Teu caráter, para que possamos ser a carta do Senhor neste mundo, um espetáculo ao universo de pessoas que amam e que buscam o Senhor em primeiro lugar, que dá prioridade ao céu, dá prioridade à vida eterna. Estamos cansados deste mundo, meu Deus. Estamos cansados de tanto sofrimento, cansados de tanta dor, cansados de tantas lágrimas, cansados de tanta miséria, de tanta injustiça, de tanta desigualdade. Estamos cansados, meu Deus. E o livro do Apocalipse nos apresenta uma grande multidão diante do Senhor, no grande mar de vidro, na grande praça da cidade santa, a Nova Jerusalém. Um lugar de paz, um lugar de alegria, lugar de felicidade, de júbilo, de eternidade. Queremos estar ali, Senhor. Queremos fazer parte dessa multidão. Então, meu Deus, abre o nosso coração, encha-nos do Espírito Santo, modifique a nossa história, ou melhor, Senhor, ajude-nos a escrever uma nova história contigo. Ajude-nos a andar contigo e a fazer a Tua vontade. Visita cada um dos Teus filhos e filhas que assistem a essa mensagem. Visite a sua casa, visite seu coração, visite suas necessidades, visite seus anseios, suas lutas. Visita, ó Deus, a cada um de nós em nossos pecados também, porque queremos ser purificados. E o Senhor mesmo prometeu, Isaías 1,18, que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, que a Tua mão poderosa, assim como purificou Isaías, que o Senhor purifique a cada um de nós com a brasa viva do Teu altar, o poderoso Espírito Santo. Envia, ó Jeová, envia, ó Senhor, Deus dos exércitos, envia Teu Espírito Santo, para que faça um milagre em cada um de nós e queime, apague, purifique-nos de todo pecado. Nós te suplicamos, ó Deus, agora a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão e a iluminação do Espírito Santo, do bom Espírito Santo, para que possamos aprender do Senhor. Diz o livro de Isaías, capítulo 2, que o Senhor quer ensinar a gente. Então, Senhor, vem ensinar a gente agora através do estudo da Tua palavra. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos
te pedindo tudo e agradecendo tudo em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, e no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 7. Vamos ler alguns versículos aí a partir do versículo 10. João tem uma visão no capítulo 7. A sua visão começa no versículo 1. A gente já estudou um pouquinho. Versículo 1, né? Versículo 1 a 3 fala aí do selo de Deus que será colocado nos seus filhos nos últimos dias. E depois dos 144 mil, que não é literal, não é número literal, embora tenha alguns segmentos religiosos que insistem em dizer que os 144 mil é literal, ele não pode ser literal. Por quê? Porque desde o chamado de Abraão, do nascimento das 12 tribos de Jacó, então Deus está contando um povo que está sendo selado para a salvação. Então não é possível que de todos os tempos Deus só consiga salvar 144 mil. Então esse Deus seria um Deus muito pequeno, um Deus ínfimo, sem poder, sem graça e sem autoridade, porque ele no universo de bilhões de pessoas, e bilhões mesmo, né? Porque de Abraão para cá nós podemos contar aí mais de 10 bilhões de pessoas no mundo. E como é que um Deus consegue salvar só 144 mil? É um número muito ínfimo. Então quando João vê 144 mil, ele está falando de todas as tribos de Israel, mas ele está falando de um Israel espiritual. Então 144 mil representa as pessoas de todos os credos, de todas as tribos, raças, nações. Então é um número simbólico, representando que de todos os povos da terra, Deus terá um remanescente, Deus terá uma porção. E aí é simbolizado pelo número 144 mil, que é um número arredondado, é um número que é abrangente. Ele não é conclusivo, ele não é literal, ele é abrangente, tá bem? Então a gente vai para o versículo 10, porque João, depois que ele tem essa visão das 12 tribos dos filhos de Israel, desses 144 mil, 12 mil de cada tribo, né? Para começar, não existia nenhuma tribo com apenas 12 mil pessoas. A tribo menor era a tribo de Levi, e essa tribo de Levi, o último censo que a gente encontra na Bíblia, ela contava com mais de 23 mil pessoas exercendo o sacerdócio com a idade de 20 anos para frente, de 20 anos até 50. O censo feito em Israel era feito com pessoas de 20 a 50 anos. Ou seja, a pessoa só entrava em serviço para Deus a partir dos 20 anos. Os levitas, eles eram contados de 23 mil a partir de 1 ano de idade. Né? A tribo toda era contada porque e só homens, inclusive não contavam as mulheres. Então veja que só aí, se contar esses 23 mil homens, e vamos contar aí 2 mulheres para cada homem, só aí dá 69 mil pessoas. Então não tem como o número 144 mil ser literal, mesmo porque Deus não vai salvar só 12 mil israelitas, né, de cada uma das tribos. Não existe isso. A graça, eu já disse, é extensiva para todos. Versículo 10 em diante, nós vamos encontrar aí a grande multidão. Versículo 9, a partir do versículo 9 está escrito assim: depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar ou enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas,
em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Todos estavam em pé, rodeando o trono de Deus. E junto com os anciãos e os 4 seres viventes, ante o trono, todos se prostraram com o rosto em terra e adoraram a Deus. Observe essa expressão, adoraram a Deus, tá bem? Versículo 12, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força, sejam dados ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que estão vestidos de vestiduras brancas, quem são eles? E de onde eles estão vindo? E aí o João responde para o ancião: Senhor, o Senhor sabe. Ele disse, então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e as alvejaram. Ou lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Razão pela qual se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, o que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Meu querido, uma leitura superficial desse texto, aliás, uma leitura especulativa desse texto, não dará a você uma compreensão real do texto. Por favor, quando você for ler um texto da Bíblia, primeiro você deve fazer 3 perguntas para Deus. O que é isso? Por que isso? E para que isso? Ou, se você quiser trocar a terceira pergunta, o que eu tenho a ver com isso? O que isso tem a ver comigo? O que esse texto é para mim? O que ele significa para mim? Qual é a lição dele para mim? Essa é a terceira pergunta. Para que isso? Então, voltando ao texto aqui, João, ele vê os 144 mil, que eu acredito que serão todas as pessoas vivas por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. Todas as pessoas vivas fiéis, tá bem? Os 144 mil são todos aqueles que na segunda vinda de Jesus Cristo não terão provado a morte física. Eles não passarão pela morte. Eles serão uma espécie de Elias no final do tempo. Estarão vivos para serem trasladados para o céu sem experimentar a morte. Esses serão os 144 mil. Isso é uma análise que não só eu creio, mas a maioria dos teólogos sinceros que analisam a Bíblia, analisam o livro do Apocalipse, acreditam que os 144 mil são todos aqueles que estarão vivos e fiéis por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. Agora João, além de ver os 144 mil, ele vai ver uma grande multidão. E uma característica dessa multidão é que elas passaram por tribulação. Algumas delas foram mortas. Eu até já falei aqui no canal
que durante 1260 anos, do ano 538 depois de Jesus Cristo, ao ano 1798, já no século XIX, morreram nesse período de perseguição religiosa que durou 1260 anos, 538 a 1798, morreram mais de 150 milhões de pessoas por causa da sua fidelidade e amor à Bíblia. Fidelidade e amor a Deus e obediência à sua palavra. Então não tem como ser 144 mil. Existe hoje um segmento religioso que prega muito essa questão, que só vão ser salvos 144 mil. Mas só que há uma questão dentro desse segmento religioso, é que as pessoas mesmas, elas não sabem se elas fazem parte dos 144 mil. E aí fica uma questão incerta, uma insegurança, uma desesperança, um desespero tremendo. Deus não quer isso. Então Deus apresenta duas classes de pessoas aqui na segunda vinda de Jesus Cristo. Não se esqueçam que Apocalipse capítulo 7 é uma base do capítulo 6, versos 16 e 17. Jesus Cristo vai voltar. No capítulo 6, fala sobre o segundo aparecimento de Jesus Cristo, a terra sendo revolvida como uma roça que é revolvida para ser semeada. A terra será revolvida, inclusive ela será rejuntada, no caso. Hoje nós temos as ilhas, nós temos os continentes. Quando Jesus Cristo vier, um pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo, haverá um grande terremoto. Apocalipse capítulo 6 fala desse grande terremoto. Capítulo 16 fala desse terremoto também. E a terra será sacudida e ela será juntada em um só continente, assim como foi na criação. Então, de toda a terra, Deus vai ter pessoas salvas, vivas e fiéis, os 144 mil, e Deus vai ter uma grande multidão de pessoas que passaram pelo sono da morte física, descanso temporário da sepultura. É o caso de Jó, é o caso de Davi, é o caso de Abraão, é o caso de Sansão, é o caso de Baraque, é o caso... Hebreus capítulo 6 fala da galeria das pessoas que morreram em Jesus Cristo, que preferiram a morte a negar a fé, preferiram a morte a desobedecer a palavra. Essa será a grande multidão. Meu querido, Apocalipse capítulo 7 apresenta essas duas classes na segunda vinda de Jesus Cristo. A classe dos vivos, que não experimentarão a morte física e serão trasladados para o céu para nunca mais sofrer, nunca mais morrer. Por isso o Apocalipse capítulo 7 encerra dizendo que Deus vai enxugar todas as lágrimas. As lágrimas dos vivos que ficaram, dos mortos que ressuscitaram na segunda vinda de Jesus Cristo. Deus vai enxugar todas as lágrimas. E há um detalhe aqui, em Apocalipse capítulo 7, ao falar dos 144 mil e da multidão, é que nós teremos grandes surpresas. Nos dois grupos. No grupo dos vivos que estarão vivos por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo e dos mortos que ressuscitarão por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. Grandes surpresas, mas grandes surpresas mesmo. Uma delas é você imaginar que você estará na presença de Deus, olhando face a face para Deus. Ver Deus face a face. Diz um hino, inclusive, né? Antigamente ele era o número 444. Face a face. Você está diante de Deus face a face. Você conhecer pessoalmente o Espírito Santo. Você conhecer pessoalmente a Jesus Cristo. Você conhecer pessoalmente ao Pai, ao Deus eterno, Criador de todas as coisas, mantenedor da vida. Você está diante dele. Deus, no Pai,
Deus no Filho, Deus no Espírito Santo. Você estará diante dele. E outra coisa, sem medo, sem nenhuma tristeza. E lógico que nesse momento vai haver lágrimas. Por que vai haver lágrimas, Renivaldo? Primeiro, porque será uma surpresa você mesmo estar ali. Porque na sua luta diária aqui, o seu andar com Deus, você teve muitas dúvidas, você teve muitas quedas. Mas Deus, ele cumpre a sua palavra. Apocalipse 3, verso 18, 19, né? Deus diz que perdoa você, que ele repreende você porque ele te ama. Mas Isaías 43, verso 25, está escrito que ele apaga, ele esquece todo o teu passado. E agora você vai vislumbrar, a grande surpresa é você adentrar um mundo novo, sem a presença do mal e sem desejar o mal. Você vai poder viver plenamente a eternidade preparada por Deus. Isso é uma surpresa tremenda. Uma segunda surpresa é você ver uma pessoa lá no céu que você deu um folheto, você deu um livro, você vendeu uma literatura para ela, você fez uma oração com ela num hospital, ela estava lá no hospital, você foi lá e fez uma oração com ela, e através de uma única oração, ela buscou a Deus. Ela se voltou para o seu Deus, ela se voltou para o Deus que você apresentou para ela, ela viu Deus em você e agora ela buscou esse Deus, ela se converteu, ela se purificou, ela se santificou, foi santificada pelo Espírito Santo e agora você vê essa pessoa sendo glorificada. E aí quando você abrir os olhos, se você ressuscitar, ou quando você for trasladado para o céu, aí você olhar para essa, você vai reconhecer a pessoa. Aliás, ela mesma vai chegar para você e vai dizer, olha, eu estava numa situação tão difícil, eu estava numa situação tão difícil, mas tão difícil que eu estava até desesperado da vida. Estava lá num leito de hospital, ninguém nunca me visitou. E você chegou lá, não só me apertou minha mão, não só me abraçou, não só ofereceu carinho, não só me assistiu, mas você orou comigo, você orou por mim. E aí eu acreditei e Deus fez um milagre ali. Você nem lembra que você fez isso lá. E aí você vai reconhecer aquela pessoa e ela vai reconhecer você e ela vai contar a história da conversão dela. Já pensou, você chega aqui, todo ano você recebeu 10 livros para distribuir. Aí você distribuiu para uma pessoa, a pessoa pensou até em rasgar o livro, mas ela jogou lá na estante, deixou lá. Um dia o Espírito Santo iluminou o coração dela, ela foi lá na estante, pegou o livro, leu a história, leu o livro, foi convertida pelo Espírito Santo, foi purificada, santificada e agora ela está lá junto com você. Essa será uma grande surpresa, meu querido. Uma outra surpresa é você ter visto uma pessoa 50, 60, 70 anos na igreja, 100 anos na igreja, ela nasceu na igreja, como a gente diz, né? Ninguém nasce na igreja, mas ela já nasce cristão, já nasce com a fé cristã, já nasce no berço cristão. E aí essa pessoa viveu a vida inteira na igreja. Lembra das 10 virgens, né? A vida inteira na igreja, mas no dia, nas bodas do Cordeiro, quando o Cordeiro abre a porta para entrar para as bodas, elas estão ainda querendo comprar azeite. E assim muita gente estará na igreja e não estará em pé na vinda de Jesus Cristo entre os vivos justos, purificados e santificados. Ou seja, ela nunca foi convertida. Ela é uma cristã não convertida. Cristãos não convertidos, meu querido, será a pior decepção do universo. Porque a pessoa esteve debaixo da graça, esteve debaixo do perdão, esteve debaixo da vida eterna, ela tinha tudo. As 10 virgens, diz o texto, todas saíram para encontrar-se com o noivo. Eu convido você, sempre, uma vez por semana pelo menos, a fazer uma leitura
acirrada de cada palavrinha da parábola das 10 virgens e da parábola do semeador. Para mim, se tem 2 textos na Bíblia que deveria estar abrigado no nosso coração, é a parábola das 10 virgens e a parábola do semeador. Porque a parábola do semeador inclui todo ser humano. Todo ser humano debaixo do céu está descrito na parábola do semeador. E todo ser humano debaixo do céu estão descritos na parábola das 10 virgens. Ou você vai estar pronto para entrar nas bodas do Cordeiro, ou você não vai estar pronto para entrar nas bodas do Cordeiro. Você estará pronto para ser lançado nas trevas exteriores, onde Mateus capítulo 25 fala que aquelas virgens, né, Jesus Cristo diz que não as conhecia e que o lugar delas era nas trevas exteriores. Cuidado, porque essas 2 parábolas, parábola do semeador, elas não podem ser colocadas como doutrina, por favor, mas elas englobam toda a humanidade. A parábola do semeador tem 4 sementes, né, é uma semente só para 4 tipos de solo. Então o ser humano foi dividido em 4 tipos de solo: solo pedregoso, solo do caminho, solo pedregoso, solo do espinho e o solo fértil. Então todo ser humano tem um coração empedernido pelo caminho, cheio de pedras, com pouca areia, mas ainda a planta nasce, mas não vive, porque os escândalos fazem com que a pessoa deixe a fé. Os espinhos sufocam a vida espiritual e ela não produz fruto. E o solo fértil é aquele que produz para a vida eterna. As 10 virgens, todas têm a lâmpada. Todas têm a oportunidade de abastecer suas lâmpadas reserva, suas vasilhas reserva. E uma grande parte prefere não abastecer suas lâmpadas através da comunhão diária com Deus. Então, Apocalipse capítulo 7 fala de 2 classes de pessoas. Os vivos, os 144 mil, e a grande tribulação, os que vêm da grande tribulação, ou seja, todo aquele que vai ressuscitar na segunda vinda de Jesus Cristo. Ou seja, todo aquele que morreu na esperança da segunda vinda de Jesus Cristo, esse vai ressuscitar para a vida eterna. João capítulo 5 faz uma descrição exatamente desses 2 grupos, né? João capítulo 5 e Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ler João capítulo 5. João capítulo 5, verso 28 e 29, está escrito assim, meu querido. João capítulo 5, verso 28 e 29. Jesus Cristo diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora. O grande dia de Jesus Cristo está chegando. O grande dia em que ele vai rasgar este céu atmosférico e vai descer com poder e grande glória. E ele diz: vem o dia e vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. Todos ouvirão a sua voz. Agora, aqui ele está falando que vai haver 2 ressurreições. Primeiro, veja o verso 29. Os que tiverem feito o bem, os que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador pessoal, foram convertidos, purificados, santificados, esses aí ressuscitarão para a vida eterna. Os que não se converteram, não se purificaram, não se santificaram, esses aí ressuscitarão para a ressurreição da condenação. Meu querido, Tessalonicenses capítulo 4, Paulo fala justamente dos 2 grupos de Apocalipse capítulo 7. Tessalonicenses capítulo 4. Você entende que é 1 Tessalonicenses, porque 2 Tessalonicenses só tem 3 capítulos, tá bem? Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 15. Ora, nós declaramos a vocês o mistério. Nós ainda declaramos
a vocês a palavra do Senhor, que todos os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, 144 mil, está aqui, ó. Os vivos que ficarem vivos, sem experimentar a morte, na segunda vinda de Jesus Cristo, eles são representados pelos 144 mil. Eles são, na verdade, os 144 mil. E aí, diz assim, não precederemos os que dormem. Aí Paulo vai falar agora da multidão. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. E todos os mortos em Jesus Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus Cristo falou de duas ressurreições. A ressurreição da vida eterna, a ressurreição da condenação. Então, os justos ressuscitam primeiro, Paulo diz. 1000 anos depois, vão ressuscitar os ímpios para serem queimados juntamente com o pecado, o diabo, e a terra será purificada de todo mal através do juízo executivo de Deus. Assista a minha série O Juízo de Deus e você vai entender o que é juízo investigativo, ou juízo de confirmação, ou juízo de execução, ou de condenação, porque Deus vai exercer juízo, e Ele primeiro exerce juízo sobre a sua igreja. Então os salvos hoje estão sendo julgados. Todo salvo está sendo julgado. Está escrito lá em Pedro, capítulo 4, ele diz que o juízo começa na casa de Deus. Tá bom? E Ezequiel capítulo 9 também diz que o juízo de Deus começa no santuário. Então Deus começa pelos seus. Quem vai para o céu vai ser julgado. Por que ele vai ser julgado? Porque Deus vai provar para o universo que a sua lei é justa, que a sua lei é santa, que a sua lei é boa. Então todo salvo estará sendo julgado hoje, para que ele esteja, estando vivo ou estando morto, ele tenha a vida eterna na segunda vinda de Jesus Cristo. E depois os vivos, verso 17, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que surpresa maravilhosa, você está em um dos dois grupos. Eu quero estar em um dos dois grupos. Não importa se eu vou estar no grupo da multidão dos ressuscitados, ou se eu vou estar no grupo dos 144 mil. Os 144 mil serão todos os fiéis de Deus, vivos por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. A multidão é todo aquele que na segunda vinda de Jesus Cristo, por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, ao soar da última trombeta, ele ressuscitar, para fazer parte da primeira ressurreição. A Bíblia fala, Apocalipse capítulo 20, né? Você pode assistir a minha série A Verdade, e aí nós fizemos um estudo aí sobre as duas ressurreições. Então você pode lá na série estudar esse tema aí das duas ressurreições. Mas no capítulo 20, verso 4 e versículo 6, diz assim, olha: vi também tronos e se assentaram neles aqueles aos quais foram dada a autoridade de julgar. E vi ainda as almas dos decapitados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo, bem como tantos quanto não adoraram a besta nem a sua imagem. E viveram e reinaram com Jesus Cristo durante 1000 anos. Aí diz o versículo 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então aqui está duas ressurreições separadas por 1000 anos. Verso 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Então a grande multidão de Apocalipse capítulo 7 é todo aquele que por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo vai ressuscitar para a vida eterna. Os justos mortos. Os justos mortos, João viu uma grande multidão que não podia ser contada, de tão grande que era. Imagine, desde Adão não ressuscitou por ocasião da primeira ressurreição dos justos, efetuada por Jesus Cristo na manhã da sua ressurreição. No domingo da ressurreição de Jesus Cristo, ele ressuscitou um molho. Ele ressuscitou todos os profetas.
todos aqueles que morreram por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Todos aqueles no Velho Testamento que morreram, que deram a vida testemunhando da verdade, eles ressuscitaram por ocasião da primeira vinda de Jesus Cristo, e eles estão hoje no céu participando do julgamento de Deus, de todo aquele que é fiel a Deus hoje, de todo aquele que será salvo por ocasião, será trasladado por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. E os 24 anciãos, que não são 24 na verdade, eles são representantes de todos aqueles que ressuscitaram. E lá no céu tem duas pessoas que não provaram a morte, né? Aliás, 3 pessoas que não provaram a morte, ou 2 que não provaram a morte, e uma que provou a morte, mas está lá, foi ressuscitado. Elias e Enoque representando os 144 mil, todo aquele que vai estar vivo por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, e Moisés representando a grande multidão. Lembre-se que Moisés tirou uma grande multidão do Egito, e dessa multidão que ele tirou do Egito, mais de 2 milhões de pessoas, a maioria morreu no deserto, antes de entrar na terra de Canaã. Então o próprio Moisés morreu por desobediência, né? Arão morreu por desobediência. Então todos eles estarão representando. Moisés está hoje no céu representando essas pessoas que morreram e foram ressuscitadas. Ou seja, Moisés é o representante da grande multidão. E aqui, meu querido, eu quero passar para a parte final do nosso texto. Eu acho que você já entendeu aí essa questão das duas classes que estarão vivas por ocasião da vinda de Jesus Cristo. Os vivos justos e os vivos pecadores, ou perdidos, né? Os mortos justos e os mortos perdidos. Os vivos morrem por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, se ele não foi convertido, purificado e santificado. Os vivos justos serão trasladados para o céu porque eles foram convertidos, purificados e santificados pelo Espírito Santo. Os mortos justos que foram convertidos, purificados e santificados, morreram na fé em Jesus Cristo, morreram na esperança, deram a vida por causa da palavra, por causa do testemunho, alvejaram as suas vestes no sangue de Jesus Cristo. Esses aí são ressuscitados para a vida eterna. E os mortos ímpios ou pecadores serão ressuscitados 1000 anos depois para a condenação eterna. E assim a terra será purificada da maldade e Deus virá morar conosco na terra depois do milênio que ele purificar a terra. Aí nós viremos morar aqui para sempre. A terra será o paraíso de Deus e Deus mesmo estará conosco. Apocalipse capítulo 1, 21, versículo 3 e versículo 4. Agora, eu pedi para você prestar atenção nessa expressão, adoraram a Deus. O livro do Apocalipse, do primeiro capítulo até o último capítulo, ele apresenta uma questão séria. E a questão é, a quem eu devo adorar? Lembra que o texto ele tem que ter 3 perguntas, eu preciso responder 3 perguntas? O que é isso? Então eu acabei de explicar para você que o Apocalipse 7 apresenta 2 classes de pessoas. Um número simbólico de 144 mil e um número também, aí uma grande multidão, incontável multidão de pessoas que morreram em Jesus Cristo e que serão ressuscitadas por ocasião da segunda vinda para viver eternamente. Os salvos serão ressuscitados por ocasião da segunda vinda, e esses salvos é mostrado em Apocalipse 7 como a grande multidão incontável que estará diante de Deus e diante do seu trono, diante do mar de vidro, na cidade de Deus, na cidade santa, a Nova Jerusalém. Agora a questão aqui, o texto ele apresenta que essa classe, eles tinham um objeto de adoração. E o livro do Apocalipse apresenta 2 objetos de adoração. Se você ler Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, a questão toda é a quem adorar. O grande conflito entre o bem e o mal está justamente pautado nessa premissa, a quem adorar. Então, meu querido, Apocalipse capítulo 7 apresenta aí, versículo 10, que Deus é digno de adoração.
E aí apresenta alguns motivos porque Deus é digno de adoração. Primeiro, porque ele é Deus que está vestido de autoridade, de poder, e acima de tudo ele está vestido de salvação. E quem é a salvação apresentada em Apocalipse capítulo 7, Renivaldo? O Cordeiro. O Cordeiro que derrama seu sangue, o Cordeiro que purifica as nossas vestes, o Cordeiro que nos lava, o Cordeiro que nos apacenta. Deus aqui é apresentado como vestido de salvação. Inclusive tem algumas versões, chega a dizer, Apocalipse capítulo 7, salvação ao nosso Deus. Não é uma melhor tradução, mas é para dizer que Deus está vestido ou revestido de salvação. Ou seja, ele está investido de autoridade para salvar aqueles que creem em Deus, que adoram a Deus, que presta culto a Deus, que louva a Deus, que exalta a Deus, que sacrifica a Deus, inclusive a sua própria vida. O capítulo 7 apresenta pessoas que sacrificaram, que lavaram suas vestes. Diz Apocalipse capítulo 13 que eles morreram pela palavra. Eles morreram pelo testemunho de Jesus Cristo. Eles morreram pela fé na salvação oferecida por Deus. Nada foi capaz de tirar deles o privilégio da salvação oferecida em Jesus Cristo. Essa é a grande multidão. Uma multidão que prefere a morte a ser infiel. Prefere a morte a desobedecer. Prefere a morte a transgredir o mandamento de Deus. Apocalipse capítulo 7, além de apresentar duas classes de pessoas, os vivos salvos por ocasião da vinda de Jesus Cristo, 144 mil, os mortos salvos por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, ele apresenta que esse grupo, ele tem uma característica. Eles são salvos, primeiro, pela salvação que eles abraçaram, e segundo, pela fidelidade ou obediência à palavra de Deus. Essa expressão aqui diz que eles lavaram as suas vestes. Esses são aqueles que vêm da grande multidão, da grande tribulação. Eles não rejeitaram o sofrimento, eles não rejeitaram a dor, eles não rejeitaram as lágrimas, eles não rejeitaram a tristeza, a separação, eles não desprezaram nem a derrota. Aliás, uma das características da resiliência é que eles sempre se levantam. Jeremias capítulo 17, se eu não estou enganado, diz: o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levantará com a sua mão direita. Salmo 37 diz: o justo pode cair, mas o Senhor o levantará com a sua mão direita, com a destra da sua mão, né? A mão direita, tá bom? Meu querido, minha querida, os vencedores são aqueles que nunca abandonaram a fé, apesar de qualquer circunstância. Aliás, eles viveram a fé, apesar de todas as circunstâncias. Imagine na Idade Média, os valdenses, por exemplo, eles eram jogados dos penhascos, eles eram perseguidos, eles eram maltratados, eles eram queimados em praça pública, mas nenhum deles, nenhum dos valdenses, rejeitou a fé para evitar o sofrimento. Aliás, teve um que não foi um valdense, mas teve um homem chamado Jerônimo. E Jerônimo, ele chegou a dizer não à fé, mas ele, antes da execução, ele pensou um pouco. Ele tinha duas opções: evitar a execução negando a fé, ou ser morto por causa da fé. E aí Jerônimo pensou um pouco e ele optou por negar a fé. Mas depois, isso doeu no seu coração, mas doeu tanto, que ele chamou os algozes e disse: não, por favor, não posso negar a fé. Prefiro a morte a negar a minha fé. João Hus,
quando estavam queimando João Hus, colocaram ele no palanque. O palanque era cercado de lenha, e aí o algoz foi acender a fogueira e foi acender atrás dele. João Hus disse: ei, por favor, coloque fogo aqui na minha frente, diante de mim, porque eu não estou com medo de morrer. E enquanto aquele jovem colocava fogo ali, naquela grande pilha de madeira, para queimar João Hus, ele começou a louvar e exaltar o Deus Criador de todas as coisas. Essa é a grande multidão. Eles vieram de grande tribulação. Meu querido, a vida cristã, Jesus Cristo disse em João capítulo 16, verso 33, no mundo vocês terão muitas tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci. Ora, se Jesus Cristo venceu, diz o texto de Apocalipse que ele virá para os vencedores. Leia comigo, eu quero ler o último texto com você, Apocalipse capítulo 21. Jesus Cristo virá para os vencedores. Vencedores da besta, vencedores das lágrimas, vencedores do sofrimento, das tristezas, mas eles não negaram a Deus, não rejeitaram sua lei, não desobedeceram os seus mandamentos. Capítulo 7 diz assim, olha, o capítulo 21, versículo 7, o vencedor herdará todas estas coisas. Eu serei um Deus para ele, e eles serão meus filhos. Questão da adoração, meu querido. Apocalipse capítulo 7 apresenta duas classes de pessoas, mas ele só apresenta a classe dos vencedores. Porque a classe dos vencidos estará lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Os covardes, os mentirosos, os incrédulos, os tímidos, os desobedientes, esses aí não são vencedores, estarão serão queimados juntamente com o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versos 41 e 43. Jesus Cristo diz que o fogo foi preparado para purificar a terra, para queimar apenas o diabo e seus anjos. Mas todo aquele que negar a fé, todo aquele que não adorar a Deus, todo aquele que prestar culto a imagens, a besta, eles serão marcados para a destruição no dia do juízo final. Mas Apocalipse 7 é o capítulo dos vencedores. É o capítulo daquele que foi selado para a salvação. Esteja ele entre os 144 mil, esteja ele entre a multidão. Eles estão selados para a vida eterna. Eles são vencedores, porque eles lavaram e embranqueceram as suas vestes no sangue de Jesus Cristo. E a minha pergunta para você é, você estará na classe dos 144 mil? Você estará na grande multidão? Mas, acima de tudo, a pergunta é, você estará em pé diante do mar de vidro da cidade de Deus? Você estará em pé diante da árvore da vida, diz Apocalipse capítulo 7, que eles serão alimentados, eles serão levados para junto do rio da água da vida, para a árvore da vida. Você vai estar lá, em pé naquela praça, diante do trono de Deus, diante de Deus, estando no grupo dos 144 mil justos vivos ou no grupo dos justos ressuscitados. Você vai estar lá. É seu desejo hoje fazer planos de estar lá. Você quer experimentar essa grande surpresa de você estar lá e de ver pessoas que você conduziu para lá? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, obrigado porque o Senhor descreve o capítulo dos vencedores, Apocalipse capítulo 7. Nós queremos estar nesse grupo, Senhor. Seja dos justos vivos ou dos justos ressuscitados, nós queremos estar no grande mar de vidro da cidade do nosso Deus, para ter o toque especial do Senhor enxugando as nossas lágrimas e experimentar para sempre o fruto da árvore da vida, a água da vida, do rio da água da vida. Queremos experimentar a Tua presença, o Teu carinho, o Teu conforto na Tua presença para sempre, Pai. Então aceita cada um de nós e abençoa-nos, cura-nos e ajude-nos hoje a ter um coração fiel. Dá-nos hoje a tomar uma decisão radical
de nos colocar do lado do Senhor, para adorar verdadeiramente ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que enviou a sua lei e os seus mandamentos para nos conduzir no caminho da justiça e da santidade. Dá-nos o teu perdão agora, Pai, dá-nos a tua graça, dá-nos o teu poder. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ai, 1 hora, certo?